Um sargento de terra de 23 anos se introduziu no interior da viga de cauda, abafante e estreita, e violando 3 regulamentos militares, concluiu secretamente uma modificação em 8 minutos. Ele dobrou um fio de piano de 6 polegadas em forma de Z e o conectou ao cabo de comando dos ailerons. Isso parecia eliminar apenas os 3/8 de polegada de jogo normal autorizados pela fábrica. Mas na realidade apagou precisamente esses fatais 0,1 segundo de atraso de comando em voo. Num combate aéreo a 300 milhas por hora, esse 0,1 segundo são a linha divisória entre a vida e a morte. Ninguém o aprovou, ninguém o registrou e ninguém acreditou que isso mudaria a guerra. Mas quando o tenente Haynes empurrou o manche pela primeira vez, ele percebeu imediatamente. Este avião era diferente. Os ailerons respondiam quase de forma síncrona. O atraso tinha desaparecido. Alguns segundos depois, ele abateu o seu primeiro zero. E este combate aéreo ignorado pela história, a partir desse momento, tornou-se completamente incontrolável. Para compreender tudo o que se seguiu, é preciso voltar a junho de 1943, ao primeiro encontro letal entre o P-38 e o Zero sobre o Pacífico. O P-38 Lightning, um caça pesado bimotor e de vigas de cauda duplas concebido pela Lockheed, media 11,53 metros de comprimento, tinha uma envergadura de 15,85 metros, pesava cerca de 5.800 quilos vazio e atingia um peso máximo à descolagem de 9.800 quilos. 2 motores em linha, refrigerados a líquido Allison V1710, entregavam cada um 1.425 cavalos, acionando hélices contrarrotativas. A sua velocidade máxima em voo nivelado era de 414 milhas por hora. O seu teto operacional de 13.400 metros e o seu raio de ação de 3.600 quilômetros. No nariz estavam concentrados um canhão de 20 milímetros e 4 metralhadoras de 12,7 milímetros. Uma densidade de fogo que contava entre as melhores dos caças da Segunda Guerra Mundial. A concessão de vigas de cauda duplas eliminava o efeito de binário de cauda, de modo que os pilotos não tinham de compensar o binário do motor, como nos caças monomotores. Tinha excelentes desempenhos a grande altitude, velocidade em linha rápida e uma taxa de subida respeitável. Estes parâmetros fizeram do P-38 um dos caças mais avançados do exército americano na época. Mas o seu adversário, o Mitsubishi A6M0, era uma arma completamente diferente. O Zero pesava apenas 1.876 quilos vazio e 2.733 quilos a descolagem. Estava equipado com um motor radial de 14 cilindros Nakajima Sakai, que entregava 1.130 cavalos, com uma velocidade máxima de 354 milhas por hora. A fuselagem utilizava uma liga de alumínio ultradura 7075, e parte da sua estrutura empregava uma concessão aligeirada especial. Eliminaram-se mesmo a placa antibalística do assento do piloto e os tanques auto-obturantes, tudo em troca de uma manobrabilidade extrema. O resultado foi um caça extremamente leve e ágil. O seu raio de viragem horizontal era espantosamente pequeno. A sua resposta em rolamento era rápida como um relâmpago, e a sua manobrabilidade a baixa velocidade não tinha praticamente nenhum rival. Em meados de 1943, quando a 5ª Força Aérea deslocou o P-38 para a frente da Nova Guiné, os pilotos americanos aprenderam rapidamente uma regra de ferro: não se envolver em combate aproximado com o Zero. A doutrina tática do P-38 dizia-o claramente: explorar a vantagem de altitude para atacar em picada. Atacar e fugir, explorando a vantagem de velocidade. Nunca entrar numa viragem horizontal. O Zero completava uma meia volta de 180 graus em cerca de metade do tempo do P-38. Uma vez apanhado num combate aproximado,
o Zero podia rapidamente cortar o raio interior e colocar-se na cauda. Embora a estrutura de viga de cauda do P-38 proporcionasse estabilidade, ela tornava-se também numa fonte considerável de arrasto, fazendo com que este caça pesado se comportasse como um touro desajeitado nas viragens a baixa velocidade. Mas os pilotos do Zero eram demasiado astutos. Conheciam perfeitamente os pontos fracos do P-38. Os pilotos experientes da 11ª Força Aérea Japonesa tinham desenvolvido uma tática direcionada: expor deliberadamente o flanco para atrair o P-38 para uma viragem. E quando o piloto americano empurrava o manche para o seguir, o Zero efetuava subitamente um rolamento inverso, explorando a sua maior velocidade de rolamento para cortar o raio interior do P-38 e lançar um golpe letal a partir da posição das 6 horas por trás. Esta tática, no primeiro semestre de 1943, nos teatros de operações do Pacífico, podia ser qualificada de infalível. Os dados ilustram a gravidade do problema. De junho a julho de 1943, as unidades de P-38 da 5ª Força Aérea, deslocadas em operação na região da Nova Guiné, perderam 37 aviões em 6 semanas. 37 aviões. Isso significava que mais de 30 pilotos tinham morrido ou desaparecido. O mais terrível era a forma como as perdas ocorriam. A maioria não tinha sido abatida durante ataques em picada, nem atingida durante a retirada a alta velocidade, mas tinha sido alcançada pela cauda pelo Zero em combates aproximados de viragem a baixa velocidade, sem sequer ter a oportunidade de saltar de paraquedas. A análise dos destroços mostrou que muitos P-38 tinham a cauda e as nacelas do motor crivadas de buracos de bala de 7,7 milímetros e 20 milímetros, sinais típicos de ataques por perseguição. O relatório de investigação oficial chegou a uma conclusão que deixava sem palavras: erro de pilotagem. O relatório sustentava que a manobrabilidade do P-38 satisfazia plenamente os indicadores de concessão, que a tensão dos cabos de comando estava nas tolerâncias de fábrica e que não existia nenhuma avaria mecânica. Estes pilotos mortos foram considerados culpados de ter violado a doutrina tática, de terem entrado por sua iniciativa em combates de viragem com o Zero, de terem procurado a sua própria perda. Mas o que contavam os pilotos que voltavam era outra versão. O avião responde com lentidão. Quando se empurra o manche, a fuselagem demora alguns décimos de segundo antes de começar a rolar. Não é o problema do piloto, é o problema do avião. Estas observações eram anotadas nos relatórios de missão, depois arquivadas, depois esquecidas. Ninguém revia estes cabos de comando. Ninguém media o jogo real dos cabos em condição de curso máximo. Ninguém se perguntava o que significavam alguns décimos de segundo de atraso num combate aéreo a 300 milhas por hora. Exceto James McKenna. McKenna era um mecânico de terra do 475º Grupo de Caça da 5ª Força Aérea, natural de Sacramento, na Califórnia. No início de 1943, chegou com a sua unidade à Nova Guiné, encarregue da manutenção diária e da reparação dos danos de combate dos P-38. Todos os dias, as suas mãos tocavam dezenas de vezes os cabos de comando, verificavam a tensão, lubrificavam as polias, ajustavam o curso. Os seus dedos conheciam a sensação de cada cabo, conheciam a sua tensão em condição normal e conheciam também o seu afrouxamento anormal em certos estados. O sistema de comando dos ailerons do P-38 era uma rede mecânica complexa e sofisticada. Quando o piloto empurrava o manche no cockpit, a força de comando transmitia-se por uma série de polias e cabos, atravessando o estreito duto no interior da viga de cauda esquerda, até ao atuador de aileron no bordo de fuga da asa. Devido à concessão única de vigas de cauda duplas do P-38, o cabo de comando do aileron esquerdo tinha de percorrer toda a extensão da viga de cauda,
passar por múltiplas polias de retorno, com um curso de vários metros. Nas especificações de concessão de fábrica, o sistema de cabos tolerava uma certa quantidade de afrouxamento, cerca de 3/8 de polegada, ou seja, aproximadamente 9,5 milímetros de jogo. Este valor era considerado dentro das tolerâncias de engenharia e não afetava o controlo normal. McKenna descobriu algo de estranho durante as operações de manutenção. Quando ele empurrava o manche de comando de aileron até a posição de curso máximo, ele podia sentir que havia um curso morto no cabo antes de este alcançar o atuador. O cabo se tensionava primeiro, depois começava realmente a puxar o aileron. Este curso morto durava muito pouco tempo. A alta velocidade, a força aerodinâmica, ajudava a eliminar o afrouxamento e o piloto quase não o sentia. Mas em condição de viragem apertada, a baixa velocidade e a forte força G, a força aerodinâmica diminuía e o efeito do afrouxamento do cabo se amplificava. O piloto empurrava o manche, o cabo se tensionava, o aileron começava a desviar. Todo este processo era alguns décimos de segundo mais lento do que o valor teórico. Alguns décimos de segundo. Num combate aéreo, é a distância entre a vida e a morte. McKenna já tinha sinalizado este problema ao oficial de engenharia 2 meses antes. Descreveu o fenômeno de afrouxamento do cabo e propôs acrescentar um tensor. A resposta do oficial de engenharia foi fria e burocrática. A tensão do cabo está nas especificações. A tolerância de fábrica o permite. Qualquer modificação não autorizada anulará a garantia do avião. E mais importante ainda, os mecânicos de campanha não têm o direito de modificar o sistema de comando de voo. Qualquer alteração de concessão tem de ser aprovada pelo Departamento de Engenharia da Lockheed. E a Lockheed ficava a 7.000 milhas de distância, em Burbank, na Califórnia. McKenna não desistiu. Começou a recolher provas de uma forma mais direta. A 9 de julho de 1943, o tenente David Chen regressou de uma missão. Chen era compatrício californiano de McKenna, vindo de uma pequena cidade não longe a norte de Sacramento. Nesse dia, Chen tinha se defrontado com um zero sobre Rabaul e tinha sido perseguido por um piloto japonês. Gritou por rádio. O avião responde com lentidão. Empurrei o manche, mas o avião não vira com rapidez suficiente. Chen finalmente escapou por pouco, graças à cobertura do seu companheiro de equipa. Depois de aterrar, procurou McKenna e descreveu-lhe detalhadamente essa sensação de atraso desesperante. O manche de comando já estava empurrado a fundo, mas a fuselagem parecia hesitar antes de começar a rolar. Esta hesitação quase lhe custou a vida. McKenna revia o avião de Chen. A leitura de tensão dos cabos de comando estava correta. As polias funcionavam corretamente e não havia nenhum registro de avaria mecânica. Mas McKenna puxou pessoalmente o cabo e sentiu esses 3/8 de polegada de afrouxamento. Ele sabia onde estava o problema. Sabia que a sensação de Chen era real. 3 semanas depois, a 30 de julho de 1943, o tenente Chen pilotava outro P-38 em missão e encontrou de novo um zero sobre Rabaul. Desta vez, nenhum companheiro de equipa chegou a tempo. Chen tentou escapar ao zero que o perseguia por uma viragem apertada, mas a resposta do avião foi mais uma vez um passo demasiado lento. Os projéteis do canhão de 20 milímetros do zero atravessaram a nacela do motor direita do P-38. As linhas hidráulicas se romperam e o combustível jorrou. O avião de Chen, arrastando uma fumaça preta, se abateu na selva da Nova Guiné. Quando se encontraram os destroços, a conclusão do relatório de investigação oficial foi: erro de pilotagem durante as manobras defensivas, violação da doutrina tática de não se envolver em combate aproximado com o zero. McKenna assistiu aos funerais de Chen. Estava à beira do cemitério lamacento, olhando o caixão coberto da bandeira estrelada ser depositado em terra. Ele sabia a verdade, mas não a podia provar. Pelo menos,
não de uma forma oficialmente reconhecida. A 3 de agosto de 1943, apareceu a segunda vítima. O capitão William Morrison, chefe de esquadra, um ás com 11 vitórias, com experiência suficiente para efetuar rolamentos e picadas em sonho. Num combate aéreo sobre a Baía de Ouro, Morrison foi apanhado em Tenaz por 2-0. Tentou uma manobra defensiva de alta dificuldade, uma saída em split S invertido. Por rádio, a voz de Morrison era calma, mas apressada. "O comando está mole. Repito, o comando está mole." Depois a comunicação cortou. Os destroços foram encontrados na costa da Baía de Ouro. A fuselagem ao contrário, o cockpit despedaçado por projéteis de 20 milímetros. A inspeção dos destroços mostrou de novo que todos os parâmetros estavam corretos. O relatório oficial concluiu de novo. Erro do piloto. O amigo de Morrison, o tenente Rodrigues, da mesma esquadra, procurou McKenna depois de aterrar. "Não foi erro do piloto", disse Rodrigues. "Morrison era o melhor piloto que conheci. O avião o traiu." McKenna não disse nada, apenas cerrou os punhos. Em meados de agosto de 1943, McKenna já tinha assistido à morte de 17 pilotos. 17 jovens, 17 P-38, 17 relatórios oficiais que diziam erro de pilotagem. As observações dos pilotos que voltavam eram cada vez mais concordantes. O avião respondia com lentidão durante as manobras intensas. Havia um ligeiro atraso. A maioria dos pilotos pensava que era a característica normal de um caça pesado. O P-38 pesava muito mais do que os caças monomotores. Por isso parecia lógico que o comando fosse mais pesado. Mas McKenna sabia que este peso não era causado pelo peso aerodinâmico. Os seus dedos tinham sentido pessoalmente o afrouxamento do cabo. Ele sabia que não era normal. Sabia que no cabo do aileron esquerdo de cada P-38 se escondiam esses fatais 3/8 de polegada de jogo. A 14 de agosto de 1943, a quinta missão do tenente Robert Haynes. Haynes tinha 23 anos, vinha de uma quinta do Iowa e só tinha chegado à Nova Guiné 2 meses antes. Respeitava estritamente a doutrina tática. Nunca se envolvia em combate aproximado com o zero, mas nunca conseguia obter oportunidades de tiro. Na sua primeira missão, atacou em picada 1-0, mas o seu rolamento foi demasiado lento e o alvo escapou antes que o visor se fixasse. Na sua segunda missão, foi apanhado em emboscada por 1-0 por cima. Um projétil de 20 milímetros atingiu a viga de cauda direita e os estilhaços atravessaram o capô do cockpit, deixando uma escoriação no seu capacete. Terceira, quarta missão, cada vez era o mesmo cenário. O zero o atraía para uma viragem. Ele recusava. Depois o zero explorava sua vantagem de manobrabilidade para escapar ou colocar-se atrás dele. A 14 de agosto, Haynes assistiu à morte do seu companheiro de equipa, Thomas Parker. Parker foi apanhado em Tenaz por 2-0 e tentou todas as manobras defensivas dos manuais. Viragens apertadas, picadas, subidas, rolamentos inversos. Nada funcionou. Por rádio, a voz de Parker passou da calma à precipitação, da precipitação ao desespero. "O avião não vira com rapidez suficiente. Não me consigo livrar dele." Haynes ouvia por rádio, impotente. Viu o P-38 de Parker se desintegrar no ar. Viu a asa se romper e a fuselagem cair girando nas nuvens. Conclusão oficial: erro de pilotagem durante as manobras defensivas. Na noite de 16 de agosto, Haynes procurou McKenna. Tinha as mãos trêmulas e a voz rouca. "McKenna, pouco me importa se viola as regras. Pouco me importa o que tens de fazer. Faz apenas com que o meu avião role mais rápido. Amanhã tenho outra missão. Não quero morrer." McKenna olhou para este jovem de 23 anos. Viu medo, mas também desespero. Viu a sombra do tenente Shane, a sombra do capitão Morrison, a sombra de Parker. Acenou com a cabeça. Amanhã de manhã,
disse McKenna. Dar-te-ei uma resposta. Essa noite, o aeródromo de Dobodura estava envolvido no calor abafante equatorial. O hangar estava quente e úmido, e os mosquitos voavam sob as luzes. McKenna, sozinho, uma lanterna na mão, se introduziu no interior da viga de cauda esquerda do P-38 de Haynes. O espaço no interior da viga era tão estreito que era abafante. Um adulto só podia se encostar e operar com uma única mão. As ferramentas de McKenna eram simples. Um alicate de bico fino, uma chave de fendas e um fio de piano de alta resistência de 6 polegadas, desmontado do sistema de compensação de leme de um P-38 fora de serviço. O cabo de comando de aileron do P-38 se estendia desde a parte inferior do cockpit até a extremidade da viga de cauda. Depois, voltava para a asa por uma polia de retorno. O plano de McKenna era inserir um tensor em série no meio do cabo, dobrar o fio de piano em forma de Z, fixando as duas extremidades a 2 pontos de ligação do cabo, utilizando a própria tensão elástica do fio de piano para eliminar o afrouxamento do cabo. A base teórica desta modificação era clara. Acrescentar cerca de 0,4 libras de pré-tensão bastava para eliminar esses fatais 3/8 de polegada de jogo, sem ultrapassar o limite de carga do sistema de cabos. A operação real foi muito mais difícil do que a teoria. No interior da viga de cauda estava escuro e abafante, e o feixe da lanterna dançava nas paredes metálicas. Os dedos de McKenna se cortaram nas bordas metálicas afiadas, e gotas de sangue caíram no cabo. Um pino em U escorregou do alicate e caiu numa fenda profunda da viga de cauda. McKenna o procurou às apalpadelas na escuridão durante 5 minutos, o coração a bater descompassado e o suor a embeber a sua farda de trabalho. Se fosse descoberto pela guarda que patrulhava, se fosse surpreendido pelo oficial de engenharia de guarda, enfrentaria uma corte marcial. Modificação não autorizada de sistemas de comando de voo. Era uma violação grave dos regulamentos militares que podia resultar em expulsão desonrosa ou mesmo pena de prisão. Mas ele não parou. 8 minutos depois, o tensor de fio de piano estava instalado. McKenna saiu da viga de cauda e verificou a tensão do cabo. Ao roçar o cabo com o dedo, essa sensação familiar de afrouxamento tinha desaparecido. O cabo estava tenso como uma corda de arco, respondendo de forma direta e rápida. Iluminou a sua obra com a lanterna. Esse fio de piano em forma de Z estava escondido sob a bainha do cabo, quase impossível de detetar sem observar atentamente. Na inspeção pré-voo da manhã seguinte, os inspetores geralmente só prestavam atenção ao nível de óleo, à carga de munição e à pressão dos pneus. Ninguém verificaria a tensão interna de um cabo de comando. Ninguém notaria esse fio de piano adicional. A 17 de agosto de 1943, às 8h14 da manhã, o P-38 de Haynes entrou em contato com o inimigo a 13.000 pés sobre a Baía de Rouen. 4 P-38 contra 9 zeros. Haynes estava na posição do 4º avião, encarregue de cobrir o flanco traseiro do avião de cabeceira. Os pilotos japoneses pertenciam à 11ª Força Aérea, com experiência e táticas aguerridas. Como de costume, tentavam atrair os P-38 para combates aproximados de viragem. O primeiro zero picou por cima. Haynes empurrou o manche para entrar em picada, e a velocidade aumentou rapidamente para 350 milhas por hora. O zero o seguiu. Haynes puxou o manche para subir, tentando ganhar uma vantagem de altitude. O zero efetuou subitamente um rolamento brusco para a direita e picou. Uma manobra de isco típica para atrair o P-38 ao seguir e depois, a baixa velocidade, explorar a vantagem de viragem para contra-atacar. Haynes, por instinto, empurrou o manche para o seguir. Nesse momento preciso, ele sentiu a diferença. O avião respondeu instantaneamente, sem atraso, sem demora.
O deslocamento do manche de comando se convertia diretamente em rolamento da fuselagem. Esses fatais décimos de segundo de diferença entre o desvio do aileron e a resposta da fuselagem tinham desaparecido. Haynes efetuou um rolamento de 90 graus para a direita, apontando o nariz para a trajetória prevista do zero. O círculo do visor cingiu a raiz da asa do zero. As 4 metralhadoras de 12,7 milímetros e o canhão de 20 milímetros dispararam simultaneamente. As balas traçantes sulcaram o céu. A raiz da asa esquerda do zero explodiu numa baforada de fumaça preta. O motor se inflamou e a fuselagem caiu girando. Primeira vitória. Haynes não teve tempo de refletir sobre o que se tinha passado. 3 zeros picaram por cima, claramente para vingar o seu camarada abatido. Haynes violou todas as regras da doutrina tática. Não se retirou, não escolheu fugir em picada. Escolheu virar em sentido inverso para enfrentar. O P-38 efetuou um rolamento brusco para a esquerda, apontando o nariz para o zero de cabeceira. Haynes sentiu de novo essa velocidade de resposta sem precedentes. Rolamento, inversão, corte do raio interior. Os movimentos do P-38 foram tão rápidos que apanharam o piloto do zero desprevenido. Este zero não esperava manifestamente que este P-38 pudesse seguir a sua manobra. O seu ângulo de entrada foi demasiado largo e o seu flanco ficou completamente exposto ao visor de Haynes. O segundo zero recebeu impactos, o motor explodiu e os detritos se dispersaram. Os 2 zeros restantes tentaram escapar por uma manobra em tesoura. Era a tática de combate aproximado, na qual os pilotos do zero excediam. 2 aviões voando em cruz, explorando a vantagem de raio de viragem para ocupar progressivamente uma posição de ataque. Mas Haynes os seguiu todo o tempo. A velocidade de rolamento do P-38 deixou os pilotos do zero pasmos. As suas manobras inversas já não tinham vantagem, e a cada cruzamento, Haynes podia ajustar a pontaria do nariz mais rápido. Finalmente, um zero cometeu um erro e abrandou durante a manobra em tesoura. Haynes aproveitou a oportunidade para cortar o raio interior, e os projéteis de 20 milímetros atingiram o zero atrás do cockpit, rompendo a fuselagem. Terceira vitória. O quarto zero abandonou o combate aproximado e empurrou o manche para fugir em picada. Haynes verificou o indicador de combustível e o contador de munição. Restavam-lhe menos de 40% de combustível e apenas 3 projéteis de 20 milímetros. Abandonou a perseguição, puxou o manche para subir e se dirigiu para sul para regressar. Todo o confronto durou 7 minutos. Haynes abateu 3 zeros numa única missão. Antes disso, o seu score era de 0. Às 9 horas e 3 minutos, o P-38 de Haynes aterrou no aeródromo de Dobodura. Rolou até a sua posição de estacionamento e cortou os motores. Haynes saiu do cockpit, ficou de pé na asa e olhou para McKenna que vinha a correr. No seu rosto, não havia alegria, nem emoção, apenas uma calma incrédula. Saltou da asa, se aproximou de McKenna e disse apenas 2 palavras. Funcionou. McKenna não respondeu. Apenas acenou com a cabeça e depois se virou para caminhar para o hangar. Tinha o coração a bater rápido, mas não por medo. Era por esperança. O capitão Frank Mitchell assistiu a todo o combate aéreo. Enquanto o piloto experiente do 475º Grupo de Caça efetuava nesse momento outra missão a 15 mil pés de altitude e viu de cima todo o confronto entre Haynes e os zeros. Mitchell notou um fenômeno invulgar. O P-38 de Haynes rolava com uma velocidade anômala. Esta taxa de rolamento excedia o que ele sabia sobre o desempenho do P-38 e excedia também a sua avaliação da técnica de voo de Haynes. Haynes era um noviço. Era pouco provável que dominasse uma técnica de rolamento tão magistral após apenas 6 missões. Depois de aterrar,
Mitchell procurou Haynes e o interrogou sobre os detalhes. Haynes primeiro gaguejou, mas perante a insistência de Mitchell, revelou finalmente a modificação de McKenna. Mitchell procurou imediatamente McKenna e lhe pediu que efetuasse a mesma modificação no seu avião. Depois do voo de ensaio do dia seguinte, a avaliação de Mitchell foi breve e perceptora. Este avião comporta-se agora como um verdadeiro caça. A notícia começou a se espalhar. Primeiro o companheiro de equipa de Mitchell, depois toda a esquadra, depois todo o grupo. Os pilotos se contavam uns aos outros. Os mecânicos se transmitiam mutuamente o método de modificação. O tensor de fio de piano de McKenna foi copiado, melhorado e difundido. A 20 de agosto, já tinha modificado 9 P-38. O processo de modificação era incrivelmente simples. 8 minutos, um fio de piano, um alicate e um mecânico pronto a trabalhar sozinho à meio da noite. Mas a inspeção oficial continuava a ser uma espada de Damocles suspensa sobre as suas cabeças. Antes de cada inspeção superior, os mecânicos desmontavam os tensores e os remontavam depois da inspeção. O fio de piano era pequeno e a sua posição de instalação era discreta. Os inspetores geralmente só prestavam atenção aos elementos convencionais, como o óleo, as munições e os pneus, e nunca descobriram este segredo escondido no fundo da viga de cauda. Mesmo que fosse descoberto, esse fio de piano de 6 polegadas assemelhava-se a uma peça de fábrica, provinha de peças fora de serviço de outro P-38, e o seu material, a sua cor e as suas especificações coincidiam perfeitamente com os outros cabos do sistema de comando de voo. Mesmo que fosse descoberto, não era certo que alguém compreendesse a sua utilidade. Os dados começaram a mudar. Em julho, a taxa de troca das unidades de P-38 da 5ª Força Aérea na frente da Nova Guiné era de 2 P-38 perdidos para cada 0 abatido. Uma desvantagem de 2 para 1. Em meados de agosto, esta proporção melhorou para 1,3 para 1. No início de setembro, aproximava-se de 1 para 1. No início de setembro, cerca de 40 P-38 na região da Nova Guiné tinham sofrido a modificação do fio de piano. A velocidade de rolamento de 40 aviões aumentou silenciosamente, sem que os pilotos do Zero se dessem conta. Os pilotos da 11ª Força Aérea Japonesa foram os primeiros a sentir a anomalia. Nos relatórios de combate do final de agosto, apareceram descrições desconcertantes. O P-38 manobra de forma mais agressiva, rola mais rápido, inverte mais rapidamente. A tática de isco, que sempre tinha sido eficaz, deixou subitamente de funcionar. Os pilotos experientes descobriram que quando tentavam cortar o raio interior por um rolamento inverso, o P-38 conseguia inverter de forma síncrona, ou mesmo mais rápido. Esta vantagem de manobrabilidade de que outrora se gabavam estava a desaparecer. A 3 de setembro de 1943, o as japonês Saburo Sakai se defrontou com um P-38 modificado. Sakai, um super-as com 64 vitórias, instrutor tático da 11ª Força Aérea e autoridade em matéria de táticas de combate aproximado do zero, utilizou a sua tática padrão: atrair o P-38 para uma viragem e, quando o outro começava a rolar, inverter para cortar o raio interior. Mas desta vez, o P-38 inverteu de forma síncrona e os narizes dos dois aviões se chocaram quase. Sakai foi forçado a empurrar o manche para escapar em picada, em suor frio. Escreveu nas suas memórias pós-guerra: este P-38 rolava com uma velocidade anômala. Era como se fosse um avião diferente. Outros pilotos japoneses experientes tiveram experiências semelhantes. Inspecionaram os destroços dos P-38 abatidos à procura de respostas. Não eram motores novos. Os números de série dos Allison V1710 eram os mesmos de antes.
Não eram armas novas. A configuração dos canhões e das metralhadoras não tinha mudado. Não eram modificações de aligeiramento. O peso da fuselagem, a armadura, o sistema de combustível, tudo estava normal. Estes 6 polegadas de fio de piano estavam escondidos no interior da viga de cauda. E mesmo que fossem descobertos, assemelhavam-se a um simples acessório de cabo. O serviço de inteligência japonês não conseguiu explicar a razão da súbita melhoria do desempenho do P-38. O choque psicológico foi mais letal do que as perdas táticas. Desde há mais de 2 anos, a confiança invencível do Zero nos combates aproximados de viragem começava a ruir. Os pilotos tornaram-se prudentes, hesitantes. Tentaram se adaptar, abandonar os combates aproximados de viragem e passar a usar táticas de golpe e fuga. Mas isso equivalia a abandonar a maior vantagem do Zero. Ou adotar disparos a curta distância mais agressivos. Mas isso os expunha ao fogo denso do nariz do P-38, fazendo-os morrer mais rápido. Em setembro, a 11ª Força Aérea perdeu 38 caças, e os americanos perderam 22. A taxa de perdas se inverteu. O Zero passou do estatuto de caça para o de presa. O quartel-general japonês emitiu finalmente uma ordem humilhante. A menos que se tenha uma vantagem numérica absoluta, evitar o confronto com o P-38. Esta ordem significava que, sobre a Nova Guiné, o exército japonês reconhecia já a vantagem tática do P-38. E a origem de tudo isto não foi um motor novo, nem uma arma nova, nem um avião novo. Apenas um fio de piano de 6 polegadas de comprimento, um tensor em forma de Z, uma modificação de 8 minutos de um sargento de terra a meio da noite. Em outubro de 1943, um inspetor de manutenção do aeródromo de Dobodura descobriu uma anomalia durante uma inspeção de rotina. A leitura de tensão do cabo de comando de aileron de um P-38 excedia a gama normal. Não demasiado baixa, mas demasiado alta. O inspetor retraçou o percurso do cabo e descobriu este tensor de fio de piano no fundo da viga de cauda. O relatório foi apresentado por escalões e depois ficou 3 semanas nas secretárias dos oficiais. Durante 3 semanas, o debate não cessou. Devia-se punir este mecânico que tinha violado os regulamentos militares, ou devia-se reconhecer esta modificação que tinha salvo a vida de inúmeros pilotos? Em novembro de 1943, a equipa de engenharia da Lockheed voou para a Nova Guiné para proceder a uma avaliação no local do tensor de fio de piano. A conclusão dos testes foi clara e formal. A modificação era segura e eficaz. A tensão adicional de 0,4 libras estava completamente dentro do limite de carga do sistema de cabos e devia ter feito parte da concessão original. A cadeia de produção do modelo P-38J introduziu uma alteração de concessão em dezembro de 1943, integrando um sistema tensor de cabos semelhante. A partir do lote P-38J25, cada P-38 saindo de fábrica estava equipado com um dispositivo tensor de cabos de comando de aileron melhorado. Mas o nome de James McKenna nunca apareceu em nenhum documento oficial. Sem reconhecimento, sem medalha. O memorando técnico oficial da Lockheed atribuiu a melhoria do sistema de comando de voo à análise de engenharia e otimização da cadeia de produção. Este jovem que se tinha cortado os dedos num hangar abafante, que tinha procurado às apalpadelas um pino em U na escuridão, que tinha arriscado uma corte marcial para salvar os seus camaradas, foi esquecido pela história. A guerra continuou. O tenente Robert Haynes abateu 8 outros aviões inimigos nos combates seguintes, atingindo um total de 11 vitórias e tornando-se um as. Cumprindo 63 missões de combate, e sobreviveu até o fim da guerra. Em 1945, regressou ao Iowa, casou com a sua namorada do liceu e tiveram 4 filhos. Trabalhou na aviação agrícola durante 37 anos.
e cada 17 de agosto ligava a McKenna, dizendo apenas 2 palavras: obrigado. O capitão Frank Mitchell foi promovido a chefe de esquadra, liderou a sua unidade na campanha das Filipinas e atingiu um total de 16 vitórias. Depois da guerra, ficou na Força Aérea e reformou-se com o posto de coronel em 1963. Contava a história de McKenna a cada jovem oficial de manutenção, sublinhando um princípio: a pessoa que conhece melhor o avião não é o engenheiro que o concebeu, mas o mecânico que o mantém todos os dias. James McKenna reformou-se em 1946, regressou à Califórnia e retomou seu antigo ofício de reparador de automóveis. Em 1948, abriu a sua própria garagem em Long Beach e aí trabalhou durante 42 anos. Falava raramente da guerra. Quando lhe perguntavam, dizia apenas uma frase: sou mecânico. Apenas reparava aviões. Em 1991, historiadores militares, organizando os diários de manutenção da 5ª Força Aérea, descobriram registros esporádicos sobre o tensor de fio de piano. Graças ao sistema de registro dos veteranos, encontraram McKenna, com 73 anos. Os historiadores estimaram que a modificação poderia ter salvo a vida de 80 a 100 pilotos americanos. McKenna, depois de ouvir, guardou silêncio um momento e respondeu: não os contei, só me lembro dos que voltaram. Em 2006, James McKenna faleceu aos 88 anos e foi inumado no Pacific View Memorial Park, na Califórnia. O seu obituário mencionava apenas que tinha trabalhado como mecânico de aviões durante a Segunda Guerra Mundial, sem falar do tensor de fio de piano. A garagem de Long Beach está ainda aberta hoje, e embora tenha mudado de dono várias vezes, na parede do escritório traseiro pende uma fotografia a preto e branco desbotada. Na foto, um grupo de mecânicos em farda de trabalho estão diante de um P-38, com sorrisos esbatidos pelo tempo. No verso da foto, há uma linha escrita: agosto de 1943, Nova Guiné. As inovações na guerra não provêm frequentemente de laboratórios, nem de comitês de engenharia, nem de aprovações sucessivas da burocracia. Provém da frente, daqueles que lutam com as máquinas todos os dias: sargentos, mecânicos, pessoal de terra. Eles descobrem os problemas, encontram soluções e salvam vidas sem esperar pela permissão. São heróis esquecidos. E as suas histórias não deviam ser esquecidas. Esta é a história de James McKenna. Um fio de piano, 8 minutos, 80 vidas, 0 reconhecimento. Nas notas de rodapé da história, escondem-se os capítulos mais comovedores.